lá pela Abend. Também eles precisam de um birô certificador. Se o camarada for trabalhar para a Petrobras, por exemplo, isso for exigido. Perfeito. Beleza? Estou aqui com o Ramiro. Ramiro, seja bem-vindo, cara. Foi muito bom a gente ter essa conversa. Eu gosto muito de falar com alguns especialistas, né? Falei com a Camila Pontes esses dias, ela é especialista em RBI, né? Que é inspeção baseada em risco, é um negócio muito bacana também. Eu acho que isso é interessante, principalmente para quem trabalha com equipamentos de alto risco, como os equipamentos baseados ou enquadrados dentro da norma NR13, né? Que são caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. E hoje eu estou aqui com o Ramiro, que é um cara extremamente estudado. Olha, legal, hein? É um cara que é físico, é nível 3 em vários ensaios aí, que são ensaios também usados dentro da avaliação desses equipamentos, né? Que a gente estuda, que é os vasos de pressão e caldeiras. E eu vou falar um pouquinho com você hoje, Ramiro. Ramiro, conta um pouquinho da sua história aí, fala um pouquinho de onde você veio, onde você começou, por que você estudou tanto assim? Você era um CDF mesmo, cara? Como que é? Não, acho que eu sou um físico aí um pouco fora do padrão aí do que as pessoas costumam pensar. Marcos, antes de tudo aí, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade aqui de me apresentar aí para os teus alunos, para os teus colaboradores, para a tua rede de trabalho aí. É um grande prazer mesmo. Sobre a minha formação aí, eu sou físico. Na verdade, sendo professor de física, eu tinha o meu grande entusiasmo inicial era poder ensinar uma coisa que normalmente todo mundo tem uma certa aversão. E ao longo da minha vida, a física me ajudou, porque quando eu me formei na aeronáutica em mecânico de aviões, eu tive a oportunidade de trabalhar com ensaios não destrutivos no ramo aeronáutico. Certo. E aí eu percebi que a física me ajudou muito, muito a entender as técnicas. E eu quero conversar com você, quero aproveitar esse bate-papo aqui para a gente poder falar um pouco disso, tá? Um pouco do como a física ajuda a gente de verdade a superar dificuldades aí na parte de inspeções e tal. Então, esse é o meu grande entusiasmo. Eu gosto mesmo, eu trabalho numa área, eu sou feliz por trabalhar numa área que eu realmente gosto. Ai, que legal, que legal. Hoje você está trabalhando mais com quais ensaios? Então, não é exagero eu falar que trabalho com todos. Tá? Que legal. As 5 técnicas que eu sou nível 3, elas são muito demandadas na aviação. Certo. É claro que em número de inspeções, o Eddy Current, ele pela versatilidade, ele acaba tendo mais volume de inspeção. Mas, assim, eu não fico uma semana sem ver as 5 técnicas. É impressionante como essa demanda existe realmente na área da aviação. Legal. Agora, fala sobre as 5 técnicas, né? Nós falamos aqui, mas não citamos. Líquido penetrante, quais os outros? Líquido penetrante, partículas magnéticas, Eddy Current, ultrassom e radiografia industrial. Eu sou nível 3 nessas 5 técnicas. Sou também supervisor de radioproteção, porque para a gente trabalhar com radiografia industrial, a gente também precisa ter formação na área de radioproteção. E ser supervisor foi uma coisa também que ser físico me ajudou muito, porque a certificação de supervisor envolve muita física e tudo mais. Então, eu me beneficiei da minha formação para alcançar esses níveis aí. Não foi uma coisa assim que eu galguei assim, de uma forma por necessidade primária do meu trabalho. A minha formação me conduziu para isso. Então, foi legal também nesse sentido, da minha história profissional. Legal, legal. Isso é bacana, né, cara? E assim, hoje então você trabalha mais na parte de aviação mesmo, né? Exatamente. A aviação é um pouco diferente, né? Esse trabalho da aviação, das inspeções, do que a gente está acostumado, que é da indústria, né? Conta um pouco sobre essa diferença. Deixa eu falar para você, assim, hoje a parte de execução e elaboração de ensaios, ela
está muito focada ainda na área da aviação, mas desde assim, aproximadamente uns 5 anos eu comecei a dar cursos de formação, né, ajudando na qualificação, na certificação de profissionais de outras áreas da indústria como um todo. Por quê? Porque eu sou certificado pela norma SNT TC1A, da ASNT, e também na norma NAS 410, que é uma norma da aviação. A norma SNT TC1A, ela é comum a algumas áreas, principalmente as áreas do offshore, né, e outras áreas da indústria. Então, como a parte básica do ensaio, né, a parte teórica do ensaio, prática também, em muitos aspectos, é idêntica, eu, por ser nível 3, pude treinar essas pessoas. Então, eu acabei ingressando nesse ramo também, né, nesses outros ramos da indústria, através dos treinamentos. Tá? Tanto que hoje a gente tem aí um grupo de WhatsApp, um canal no YouTube também, que já tem aí algumas centenas de pessoas participando. Então, isso foi bem legal. Ah, que bacana. Legal, sim. E nesse sentido aí, a diferença entre as formações basicamente está na norma, norma que pode partir do cliente ou do fabricante. Então, a exigência de uma determinada norma sempre parte do cliente ou do fabricante, e para atuar, né, de forma estrita, a gente tem que ter a formação naquela norma. Então, essa exigência pode ser muito restritiva ou pode ser ampla quando é o cliente que tá regendo o processo, né, o processo de inspeção. E você trabalha também com a aprovação e elaboração de procedimentos de ensaios dentro da SNT, né? Exatamente. Quando a gente tem alguma situação, por exemplo, alguma área que não é coberta por alguma inspeção e porventura teve algum evento que a engenharia, né, o responsável pelo projeto, precisou avaliar a partir de um ensaio não destrutivo, é obrigatório que, para a gente empregar um ensaio não destrutivo, tenha que ter um procedimento escrito. E quem é o responsável por escrever esse procedimento e chancelar é o profissional de nível 3. Tá certo. Não, legal, bacana. Na verdade, assim, dentro da NR13, né, Ramiro, a gente, nós que somos da área, mais dessa área voltada para vasos de pressão e caldeiras, tubulações e tanques, a gente tem vários ensaios que a gente emprega, né, para garantir a integridade e a segurança dos equipamentos. Eu costumo dizer que a integridade e a segurança são os dois pilares da NR13, né? Porque elas estão apoiadas nesses dois itens. Integridade, no caso, quando a gente faz uma avaliação de risco e tudo mais, a gente tem que ter a certeza de que aquele equipamento ele tem a possibilidade de trabalhar com aquela pressão, naquela temperatura, e que nada vai acontecer, nada de grave, né? Nenhum risco vai acontecer ou vai chegar a ter nenhum risco que possa até, talvez, tirar a vida de uma pessoa, né? Porque a norma NR13 é uma norma trabalhista e ela envolve todo esse aspecto legal do negócio. E é interessante que sem os ensaios não dá para se fazer inspeção, né? A inspeção de NR13, que a gente chama, ela é totalmente baseada em ensaios. Um ensaio que a gente usa muito é a medição de espessura por ultrassom, porque a gente avalia as espessuras dos equipamentos e compara essas espessuras com o prontuário, né, com o memorial de cálculo. Então, existe aí uma engenharia no meio, por isso que os profissionais habilitados são engenheiros mecânicos ou navais, que são pessoas voltadas para cálculo, né, pessoas voltadas para essa parte aí mais, vamos falar assim, mais matemática do negócio. E aí, esses cálculos, esse memorial de cálculo é a base que vai dar para a gente comparar, né? A base de comparação com os ensaios. Outros ensaios, só para você ter uma ideia, que são muito usados, né? Principalmente quando a gente tem o chamado PAR, que é o projeto de alteração ou reparo, né? Que a norma NR13 traz. A gente usa líquido penetrante, muito líquido penetrante, muito visual de solda, né? Fazemos também análise, o ensaio de ultrassom, né? Principalmente ultrassom convencional. Mas outros ensaios mais específicos, né, como o EdCurd, por exemplo, e o IRIS, né, não sei se você conhece o IRIS, né,
É um ensaio também que ou é o Iris ou o Edge Current, eles um complementa ou substitui, né, na verdade. Eles são feitos também. Fala um pouquinho sobre o Edge Current, como que é a aplicação desse ensaio, para que o meu público comece a entender um pouco mais. Apesar de que eu vou colocar aqui debaixo do vídeo nosso, o seu canal, né, para que eles possam te seguir lá e ver. Lá eu já vi, eu conheço o seu canal, eu sou inscrito lá, eu vejo que você tem lá os equipamentos, você mostra como funciona, né? Eu até achei muito interessante o trabalho, mas eu queria que você explicasse um pouco como funciona o Edge Current aqui. Legal, Marcos. Vamos de trás para frente aí. De fato, para mim, o Edge Current ele é o grande fio condutor aí entre as técnicas de ensaio. Ele é um ensaio muito versátil. Eu gosto muito de executar ensaio por Edge Current e já tive a oportunidade, inclusive, de modificar técnicas, né, escolhendo o Edge Current como mais adequado para determinadas situações. Então, você falou do ensaio visual. O ensaio visual também é uma base muito boa que todo profissional, que todo inspetor deve ter, tá? Essa parte de ensaio visual. Seja um treinamento formal, uma qualificação, ou mesmo um treinamento de âmbito interno, ele é muito importante. É muito importante ter noções de ensaio visual, ter algumas noções de alguns aspectos da metalurgia, tá? Mesmo que não seja muito profundo. Metalurgia é uma ciência ela é muito complexa em determinadas situações, mas como a gente está falando aqui de uma área que usa essencialmente muito aço carbono, então o aço carbono ele já está praticamente aí com todas as suas soluções mapeadas, tanto pelo pessoal, pelos metalúrgicos, quanto pelo pessoal de ensaio não destrutivo. Então, assim, além de, né, primeiro eu agradeço de você deixar a referência lá do nosso canal, eu quero que também você deixe uma referência também do que eu uso, né, do que eu particularmente uso como fonte de consulta. Eu vou deixar para você dividir aí com o teu público as consultas do site que é da ASNT mesmo, onde tem todas as técnicas de Edge Current. E, assim, o Edge Current, basicamente, ele é um ensaio que ele é baseado em corrente elétrica, tá? A partir da corrente elétrica e do magnetismo, né? Então, é do eletromagnetismo, a gente vai ser capaz de detectar uma descontinuidade na peça. Como é que é isso? Se a gente for pensar num fio condutor, né? Se eu for usar aqui a minha caneta, se isso aqui for um fio condutor e por aqui estiver passando uma corrente, se eu corto esse fio condutor, a corrente cessa imediatamente. Mas se eu, ao invés de fazer isso, eu secciono esse fio, né, como se eu viesse com uma serrinha aqui e cortasse ele parcialmente, por exemplo, até a metade, ele ia ficar faltando material. E o que ia acontecer com a corrente elétrica? Ela ia desviar dessa falta de material no fio. Então, esse desvio da corrente, essa característica de desviar de uma descontinuidade, essa daí é a tônica do ensaio não destrutivo. Porque quando a gente está no material e a gente tem uma trinca, uma corrosão, alguma moça, qualquer sulco feito por alguma ferramenta, esse fenômeno ele vai ocorrer. E aí a gente tem um equipamento todo sofisticado para poder detectar esse desvio da corrente. E esse desvio ele é detectado, não é por leitura de corrente, como a gente lê com um amperímetro, né, se a gente conectar um circuito elétrico. Sim. Ele é lido pelo campo magnético. Por quê? Porque você encosta uma sonda e a diferença do campo magnético que é gerado de forma secundária no material é percebida pela sonda e lida pelo equipamento. No fundo, o fenômeno se estabelece de forma simples, mas as detecções são muito complexas. E essa leitura que hoje, né, nos equipamentos mais modernos, é feita num plano de impedância, é uma leitura totalmente de características elétricas do material, para mim, é a grande arma aí que os inspetores têm, que os trabalhadores têm aí para refinar a sua forma de avaliar os equipamentos atualmente por ensaio não destrutivo.
Legal. Ramiro, cara, essa explicação que você deu aí sobre... Você até pegou sua caneta aí, né, para mostrar. Ficou muito legal, ficou muito prático isso. Você serve para ser professor, né? Porque você explicou de uma forma que eu acredito que agora qualquer um que está assistindo esse vídeo vai entender o que é o EdCut, né? E agora, uma outra pergunta. Existe níveis ou características que são obrigatórias dos equipamentos? Por exemplo, equipamentos com geometrias irregulares não dá para fazer esse ensaio. Alguma coisa desse tipo ou não? Então, na verdade, a rigor, como é um ensaio feito por eletricidade, eu preciso que o material que eu vou ensaiar seja condutor de eletricidade. Então, ele só vale para materiais condutores. Então, esse material pode ser ferromagnético, pode ser alumínio, pode ser qualquer tipo, desde que seja condutor de eletricidade. O grande barato, né? O grande barato é que, como eu uso a indução para estabelecer o fenômeno de corrente parasita na peça, eu não preciso do contato elétrico. Eu não preciso fazer um contato elétrico da sonda com a peça. Bastaria apenas que eu chegasse a essa sonda próxima, ou seja, se tiver uma camada de tinta, qualquer revestimento de material não condutor, isso, via de regra, não é impeditivo para o ensaio. A gente tem algumas restrições, mas, em geral, o EdCurrent ele é capaz de superar essa camada de material não condutor, uma tinta ou qualquer outro tipo de camada. A gente usa, às vezes no avião tem selante, tem primer, e a gente consegue acessar, e em outras áreas também, na construção naval, equipamentos de plataforma, são pintados. Então, o EdCurrent ele supera essa dificuldade, que é o quê? De ter que decapar a peça, como acontece, às vezes, para a gente fazer um ensaio de líquido penetrante, partículas magnéticas. Então, ele gera essa vantagem. Tá? Entendi. Com relação à geometria, a gente supera a geometria tal como a gente escolhe uma ferramenta. Se a gente, por exemplo, quer cortar um fio muito grosso, a gente vai com um alicatão grandão lá e corta. Se a gente quer cortar um fio mais fininho, a gente usa um alicate com a cabeça mais fininha. Então, existem vários tipos de sonda que vão ser melhores quando o equipamento ou a peça tiver uma geometria mais complicada, uma curvatura muito grande, né? Ou seja, um raio de curvatura muito pequeno, um cantinho. Então, a gente, né, tal como é uma caneta, uma lapiseira, a gente vai usar a sonda ali de acordo com o tamanho, né, com a superfície que a gente tem que varrer. Então, isso também é dado no procedimento. Então, a especialidade do nível 3 é conhecer aquela área ali a ser inspecionada para poder redigir um documento que conduza realmente o trabalhador para poder fazer uma ótima inspeção. Essa que é a ideia. Legal. Bacana, bacana. O nível 3, Marcos, só desculpa te interromper, ele não é um cara que ele vai simplesmente ser um gerador de documento para poder viabilizar um serviço. A gente sabe que, de forma prática, muitas vezes a gente encontra os entraves burocráticos para a gente poder fazer um serviço. Mas, essencialmente, eu levanto essa bandeira mesmo de que os profissionais de END eles precisam ter o conhecimento dominado. Por isso também que eu levanto essa bandeira da física. Beleza, as pessoas não querem ter uma formação de física, mas aí eu pego as partes da física, né, as pílulas da física que são fundamentais para a gente entender. E muitas dessas pílulas estão lá no nosso antigo ensino médio, né, no nosso antigo segundo grau. Eu, quando fiz na era de segundo grau, está lá no nosso ensino médio, então a resposta está toda lá. Eu trago para o momento de agora, para a gente poder entender os ensaios de forma melhor. O EdCurrent, ele é um ensaio que eu gosto muito. Percebi. Claro que, assim como você é especialista, né, em ensaios não destrutivos, nós vamos falar aqui de ensaios mais simples também, tá? Por que eu falo isso? Um exemplo. Tem seguidores, né, tem pessoas que estão me seguindo que, cara, ainda precisam de um entendimento de ensaios simples também, como o próprio líquido penetrante, né?
que é um líquido que tem uma capilaridade maior, e assim por diante. Acho que você sabe até explicar melhor do que eu. Mas, assim, antes da gente entrar na parte dos ensaios mais simples, eu queria que você falasse um pouco sobre custo. Eu sei que você, como você é nível 3 em tudo, né, cara? Então, você deve saber mais ou menos quanto que gira, né, em torno do custo que o cara vai começar. Porque muitos dos meus seguidores são profissionais habilitados que estão começando na área, né, da NR13. Olha, eu estou iniciando aqui na área da NR13, aí eles me perguntam muito assim, o que eu preciso ter, quais equipamentos eu tenho que ter, aí eu falo para ele quais equipamentos, enfim, né? Mas eu nunca falei sobre documentação, que tem uma documentação também que o cara tem que ter. Um procedimento, por exemplo, de LP, né? Vou falar os ensaios mais usados, né, pelos profissionais, ó, líquido penetrante, visual, medição de espessura, né? Ultrassom na solda. Tudo bem que a maioria dos que estão começando não vão fazer ultrassom, porque o ultrassom já tem um custo um pouco mais elevado, e aí o pessoal acaba terceirizando para alguém que já tenha toda essa documentação. Mas eles têm que saber também o que cobrar desse cara, desse terceiro, né? Olha, eu preciso do seu procedimento, eu preciso da sua qualificação, enfim. Aqui a gente vai falar só sobre a SNT, que é o que manda, né? A parte mandatória para a gente é a SNT. Apesar de existirem outras qualificações, né, dentro do Brasil, do nosso país, que você deve conhecer muito bem também. Mas fala um pouquinho sobre custo. Quanto custa, por exemplo, o cara começar? Vamos falar sobre 3 ensaios, ó, líquido penetrante, visual de solda, né, visual dimensional de solda e medição de espessura. Se o cara tiver que ter esses 3 procedimentos, quanto mais ou menos ele vai desembolsar? Pode falar uma média, tá? Claro. Eu vou falar em termos médios mesmo, porque tem outras coisas envolvidas. Mas não fazendo mistério com questão do custo, o que eu gostaria de te falar é que, primeiro, fazer um treinamento de ensaio não destrutivo, eu achei isso que você falou formidável. Não necessariamente vai servir ao propósito do profissional obter uma qualificação e uma certificação, mas ter o conhecimento básico de ensaios não destrutivos, né, um conhecimento genérico, lato sensu, de ensaios não destrutivos, é importantíssimo, às vezes, para um engenheiro, para um técnico, que ele não vai exatamente colocar a mão para fazer o ensaio, mas ele vai acompanhar processos, então ele vai precisar entender. Então, isso aí que você falou é muito legal. Ele não envolve certificação, mas envolve sim um nível de qualificação que pode ser dado e certamente ajuda muitos profissionais. Eu já fiz isso também, já experimentei isso, embora não seja preconizado, né, de forma, né, obrigatória por normas, mas é muito interessante. Isso aí que você falou é muito legal e eu concordo totalmente. Uma outra coisa, antes ainda do custo, é que a norma ASNT, ela prevê que também exista um nível de qualificação que é o nível 1 limitado. O que é o nível 1 limitado? O nível 1 limitado, existem aqueles processos assim que o cara faz sempre o mesmo tipo de peça, tipo roda, né? O cara da indústria automotiva e ele só faz roda. Ou seja, Sim. Ele não precisa ser um expert em alguma técnica de engine. Ele precisa ser, ele é um cara muito focalizado. Ele sabe, por exemplo, líquido penetrante ou adcurrent para fazer o quê? Roda. Ele não faz outra coisa. Então, existe uma forma mais rápida de formar esse tipo de profissional que é o nível 1 limitado, coisa que poucas pessoas falam. Tá? Então, para os caras que fazem ensaios de forma muito repetitiva, o nível 1 limitado é uma solução legal. Agora, partindo para os custos mesmo das formações mais usuais, nível 1, nível 2, nível 3, ensaio visual. A norma ASNT, ela não prevê que o cara seja obrigado a ter uma formação em número de horas para ensaio visual, exceto em algumas técnicas específicas. Então, o ensaio visual, a depender do que ele tem que fazer, depende exatamente do número de horas que a pessoa vai ensinar, que o técnico vai ensinar. Agora, quando eu vou falar de END, efetivamente, líquido penetrante, por exemplo, né, o nível 1, o cara vai conseguir
cobrir os custos aí, se ele for fazer um curso, obviamente, em um determinado lugar, qualquer custo relacionado a translado e tal, em torno, acho que começa aí com uns R$ 2.000. Isso vale para partícula magnética também. O Certo. ensaio por eddy current, a norma prevê que seja feito em mais horas. Ele precisa de mais horas para formação. Então aí a gente começa a subir aí algo para em torno de uns R$ 3.000. E isso eu estou falando para cada nível. Quando vai fazer de forma ampla e vai aproveitar as horas para formar logo um nível 1, nível 2, obedecidos os requisitos, é óbvio que isso aí esse custo pode ser otimizado. Uma outra coisa que é importante também, tanto quanto o custo, é que a norma ela também prevê que o profissional tenha uma experiência mínima. Então, tem duas situações que podem acontecer. O cara ele já trabalha na empresa e aí ele surgiu a oportunidade dele fazer um curso de ensaio não destrutivo. Legal. Se é uma área que ele já vinha acompanhando, ele vai buscar a declaração daquelas horas de convivência, né, com aquele tipo de ensaio, e ele vai obter a certificação plena dele. Quando isso não acontece, digamos, o profissional ele acabou de arrumar um emprego e vai trabalhar no setor de ensaios não destrutivos. Então, ou ele vai aguardar, né, um tempo de convivência mínimo preconizado pela norma para ele poder fazer, ou então ele vai fazer o curso, não tem problema nenhum, ele pode fazer o curso, ele pode ser qualificado e ele só vai obter a certificação depois que ele conseguir as horas, como se fossem as horas de estágio, né? Na verdade, vai fazer o mesmo papel que faz o estágio. E para cada técnica tem uma quantidade de horas que a norma diz. Entendi. Consegui responder? Conseguiu, falou os custos aí e tudo mais, né? E assim, vamos dar um exemplo então aqui. O profissional habilitado, que é um engenheiro mecânico, ele vai lá, faz um curso de líquido penetrante, né? Paga os R$ 2.000, faz um curso de medição de espessura, né? Que é um curso simples também, básico, paga lá os R$ 2.000. E aí agora ele sabe já a técnica, então ele conhece as técnicas. Conhecendo as técnicas, tendo um certificado, ele pode se qualificar ou nível 1 ou nível 2 e assim por diante. Vamos supor que, sei lá, dependendo da qualificação dele, ele tenha que ser nível 2, principalmente pelo fato de que ele vai medir várias espessuras, ele vai fazer líquido penetrante em várias soldas diferentes, não é só parte de fundido, não, mas é solda mesmo, né, em equipamentos. Nesse caso, para ele se qualificar, ele paga também, ele tem um custo de qualificação, né? É isso mesmo? Na verdade, é o contrário, né, Marcos. Eu costumo explicar isso de uma forma mais enxuta, que é assim, o que é qualificar? Tem o garotão lá que pegou o carro do pai e já sabe dirigir. Ele sabe dirigir, mas ele não tem habilitação. Digamos que ele seja um garoto lá responsável, o pai que ensinou ele a dirigir, e ele sabe dirigir o carro, ele não é nenhum irresponsável. Mas ele não pode dirigir. Efetivamente, a lei impede que ele dirija porque ele não tem habilitação. Então, ele é qualificado, né? Então, quando a gente, seja por intermédio do pai ou por intermédio da autoescola, né, a forma como a gente aprende a dirigir, isso é a qualificação. A certificação é a tua CNH propriamente dita, que é o Detran que emite depois que a gente faz aquelas provinhas lá, exame de vista e tudo mais. Então, a certificação é que é o que normalmente... tem muitos profissionais que precisam ser qualificados, mas não têm necessidade de ser certificados. Então, a certificação, normalmente ela é cobrada também porque ela é um adicional para o profissional poder efetivamente trabalhar com aquilo. Tá? Então, a certificação ela é obrigatória para quem vai executar ensaio. Ela não é obrigatória para quem vai acompanhar processo. Então, se tem um engenheiro lá que ele vai acompanhar processo, ele pode apenas ser qualificado. Tá? E aí, sobre o nível de qualificação, que aí o nível de certificação acompanha, o que basicamente diferencia o nível 1 do nível 2 o nível 1 ele é um executante de ensaio. Ele pega um procedimento e executa um ensaio. Lê o procedimento e executa ipsis literis o procedimento. Certo. O nível 2, ele
ele também pode fazer o que o nível 1 faz. Ele tem todas as atribuições do nível 1, mas ele pode efetivamente emitir o laudo, né? Ele pode acompanhar o nível 1 fazendo, refazer o ensaio, né? Conferir o processo que o nível 1 acabou de executar, e ele vai emitir o laudo, ele vai assinar o laudo. A responsabilidade profissional, a responsabilidade civil, inclusive, daquele laudo está no CPF daquele profissional nível 2. Tá? Entendi. E o nível 3, ele faz tudo que o nível 1 e o nível 2 faz, e ele também pode elaborar o procedimento. Então, é o cara que vai elaborar o documento, como eu falei lá no início. Então, certo. Se o profissional vai acompanhar processos que vão até a emissão do laudo, ele pode precisar apenas ser qualificado, ou se ele for um executante que vai assinar o laudo, ele tem que ser certificado. Ah, tá, legal. Então, no caso de um engenheiro que é um profissional habilitado, que está começando, se ele for executar o ensaio durante um acompanhamento, né? Eu não estou simplesmente acompanhando, eu vou executar o ensaio. Aí, obrigatoriamente, além da qualificação, que é o curso, né, que vai dar para ele, como eu entendi muito bem aí, que você explicou de uma forma mais maestra, um maestro da explicação, aí a gente vai, ele vai, além de executar, ele tem que laudar. Então, ele vai laudar, ele tem que ter a certificação, né? É mais ou menos isso. Então, ele vai gastar R$2.000 para fazer a qualificação. E quanto que o homem gasta para fazer uma certificação? Olha, certificação em torno de R$1.000, R$1.500, nessas técnicas mais simples é um valor razoável aí. Entendi. E quem certifica esses caras, o nível 2 no caso, é o nível 3? Tem que ser o nível 3. Entendi. Nível 3. Você é o cara que certifica eles, então? Então, dependendo da norma, deixa eu explicar, porque isso também é interessante. Tá. Dependendo da norma que for utilizada, por exemplo, na aviação, eu não pude ser certificado por uma outra pessoa. Eu fui certificado por um birô certificador, né, por um órgão certificador. No Brasil, só tem um órgão certificador de aviação. Na indústria em geral, pela norma SNT, outro profissional nível 3 pode certificar pessoas. Então, pessoas certificando pessoas. Certo. Isso pode acontecer. Se for Sistema Nacional de Certificação e Qualificação, que é lá pela ABEND, também eles precisam de um birô certificador. Se o camarada for trabalhar para a Petrobras, por exemplo, isso for exigido, vai ser através de um birô certificador, que no caso é a ABEND. Certo. Então, isso vai depender da norma. Então, para certificar, eu posso atuar na certificação como qualificador e, dependendo do caso, eu posso certificar também. Entendi. No caso, o que eu estou falando é assim, a maioria das indústrias, onde, pelo menos assim, vamos falar, cara, a não ser Petrobras, a não ser Braskem, né, essas indústrias que são da área de governamental, todas as demais aceitam muito bem a certificação ASNT. Eu acho que é internacional, né? É isso. Então, assim, imagina que a grande maioria, então, poderia ser certificada por um nível 3 ASNT e executar, laudar, né, certificados como de líquido penetrante, até medição de espessura e tudo mais. Alguns órgãos, algumas empresas, algumas indústrias não exigem nem essa certificação, exigem só a qualificação, como você mesmo disse, né? Se o cara sabe fazer, tem um treinamento, ele sabe fazer e assina uma ART, que é a responsabilidade, né? O cara está fazendo um certificado, o ensaio, e ele está assinando a ART, se certificando ou garantindo que aquilo está sendo bem feito. Então, para algumas indústrias, isso já é o suficiente. Mas uma coisa é certa, sem qualificação, ninguém pode estar, né? Tem que saber fazer o ensaio. Exatamente. Sem qualificação não dá, porque ensaio não destrutivo ele é uma coisa que, o que eu vejo muito da minha experiência, e eu tô nessa área há aproximadamente 15 anos. Né? Na verdade, já extrapolei um pouquinho 15 anos de atuação direta com ensaio não destrutivo.
Eu já requalifiquei meu nível 3 por 2 vezes, então eu já tô nisso daí há algum tempo. E o que a gente vê, em geral, é que você vê o profissional muito engessado em querer seguir um procedimento de forma estrita, quase que no intuito de se livrar daquele problema ali que caramba, eu tenho que inspecionar. Então, na realidade, quando acontece um problema prático, por exemplo, numa peça de aço carbono, você ter aquela camada de corrosão que se estabelece, que é muito comum em aço carbono, dependendo da inspeção, você vai gerar ali um falso positivo e o profissional pode condenar uma peça que está boa, tá? Então, na verdade, os problemas reais associados a uma qualificação pobre, vamos assim dizer, são aí impactantes demais na questão de custos operacionais da empresa. Então, isso que você está falando é extremamente importante, porque a qualificação, o ensinamento, né, uma boa base de ensaios não destrutivos, ela é fundamental para o profissional que quer ficar bem colocado. E o contrário também é verdade, né? Você falou de um falso positivo, de dar um prejuízo de uma peça sendo reprovada quando não deveria. O pior é o contrário, né? Quando você aprova uma peça que deveria ter sido reprovada. Eu acho que esse é muito pior. Agora, sim, o que acontece hoje no mercado é muito isso, né? As pessoas não se qualificam e acabam executando de forma errada, né? Porque assim, cara, se você pegar uma lata de líquido penetrante, se você entrar na internet, como fazer líquido penetrante, você vai achar zilhões de vídeos, né, ensinando o cara a fazer líquido penetrante. Se você pôr lá, como fazer medição de espessura, mesma coisa. Então, assim, muita gente vai pelo muito pouco, né? O cara pega lá um vídeo só e faz, ao invés de pagar talvez uma qualificação, uma especialização, né? Olha, o cara pode, não precisa ser um nível 3, mas ele tem que ter um treinamento, né, mais focado em ensaios não destrutivos, na minha opinião, para que ele entenda, pelo menos, como funciona e como aplicar esses ensaios, né? E não, sei lá, não só completando aqui, não fazendo talvez uma interpretação errada, né? O cara vê lá talvez uma mordedura e fala que é uma trinca, né? Numa solda, mais ou menos assim. Marcos, eu acho que, de novo, isso que você está falando é algo que eu sou muito sensível a esse tipo de situação. Uma coisa que é muito legal, muito funcional, é isso que a gente está fazendo hoje, esse bate-papo aqui, transmitindo conhecimento para o público, mas algo que é impagável. Aliás, falar em custo de um curso chega a ser ridículo quando a gente está falando aqui de décadas, né? Se for juntar aqui só eu e você, temos algumas décadas de experiência profissional. Não dá para a gente resumir isso em 1 minuto de conversa e entregar uma pílula ou um post-it dizendo para a pessoa como é que se faz alguma coisa. Então, a experiência que a gente tem aqui é o que vai poder fazer o profissional realmente ganhar tempo. Ganhar tempo não é consultar uma coisa na internet e ver como é que se faz e sair fazendo. Ganhar tempo é pegar alguém que tenha muito tempo de experiência e poder ensinar para você tudo que ele sofreu para poder aprender. É fato que ninguém precisa sofrer tudo que, por exemplo, a gente sofreu, e pessoas mais antigas do que a gente sofreram demais, né? Muito mais. Se a gente pegar um profissional de 40 anos de experiência, ele sofreu muito para aprender ensaio não destrutivo. Ele fez Edcurrent num aparelho que mais parecia com uma caixa de sapato, e hoje a gente faz isso num aparelho que se parece com um tablet, né? Então a gente tem uma vantagem tecnológica, mas a experiência profissional ela é impagável, né? Então a gente que atua nisso diretamente todos os dias, a gente passou por problemas, errou e pagou o preço do erro também e pode justamente dividir essa experiência com a galera, né?
Então, Ramiro, na verdade, assim, ó, eu até falei sobre a internet, né? Hoje tem muita coisa na internet, inclusive eu também tenho um canal onde eu ensino, né, as pessoas aí gratuitamente, eu coloco lá muita informação. A diferença, né, é o seguinte: se você for lá no canal, né, sobre NR13, no canal Marcos Rosa, lá sobre NR13, você vai ver vídeos lá de 1 hora, vídeos de 1 hora e meia ensinando, né? Então isso sim é algo, né? isso sim é entrega, isso é valor, né? Então eu até costumo falar, olha, cara, vai lá, aí aprende, né? Aí o cara aprende. Então, assim, imagina que é muito diferente do simplista, né? De você simplesmente pegar um negócio lá de 2, 3 minutos e usar aquilo como base para você sair fazendo os ensaios. Então, isso não pode. O profissional que está nos ouvindo aqui agora, por exemplo, ele tem que entender que existe sim a possibilidade dele fazer um treinamento, por exemplo. Eu acho que até online não tem problema, pode ser um treinamento online sobre ensaios, que vai dar uma base muito boa. Eu até falo que um treinamento desse tipo, né, pode até qualificá-lo para executar um ensaio. Talvez não um ensaio como o Ed Cut, que é um ensaio que já é muito mais, precisa-se, né, de uma estrutura maior, mas um ensaio como o visual, né, um líquido penetrante, uma medição de espessura, que é o básico que a gente está falando aqui, para quem está começando na NR13, eu acredito sim que é possível ele fazer um treinamento até mais barato, de forma online, que ele consiga resolver muitos dos seus problemas, né? E claro que hoje, por exemplo, existe muito isso, né? Hoje tem faculdade online, então hoje está muito diferente, está muito mais avançado. Você mesmo citou aí, né, que o cara de 40 anos de experiência, talvez ele fazia head cut numa caixa de sapato, né, num equipamento grande. Hoje você usa como se fosse um tablet e já faz o ensaio. Então, essa inovação tecnológica, isso que tem acontecido nesses últimos anos tem realmente dado muita oportunidade, né, para quem quer realmente aprender, para quem quer realmente fazer o que é certo. Concorda? Certíssimo, Marcos. Eu concordo totalmente. Na verdade, assim, eu acho que cabe a nós, né? Essa mudança, ela tem que partir da gente. Eu acho que antigamente existia Antigamente o negócio era você treinar a pessoa. Você entregava lá as 40 horas, as 80 horas de treino, o camarada fazia, saía de lá achando que estava pronto, né? É o mesmo sentimento de quem aprende a dirigir na autoescola. A pessoa faz lá 20, 30 aulas, depois faz a prova do Detran e depois, quando ele vai com a CNH dele, vai dirigir na vida real, demora. Tem gente que demora a realmente pegar o traquejo, né? Dirigir em São Paulo, dirigir no Rio é diferente de dirigir aqui onde eu estou, por exemplo, em Lagoa Santa, agora em Minas, ou quando eu vou lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é a cidadezinha que só tem uma reta, né? Então, antigamente, esse treinamento ele era essa a entrega. Como hoje a gente tem as vantagens tecnológicas, né, a comunicação a nosso favor, acho que hoje o grande valor que a gente tem é o seguinte: você tem acesso aos caras que te ensinaram, que te qualificaram, te certificaram, e você pode continuar em contato com eles, né? A gente pode alimentar de informação, né, aprendendo também, né? Porque a gente ensina, mas também aprende, porque tem os caras, os cobras aí do assunto, que também trabalham nas áreas mais rebuscadas e que acabam ensinando para a gente. Mas eu acho que hoje o grande valor está em você poder ajudar o cara, né, ajudar o profissional a ele ser melhor a cada dia depois de certificado. A coisa começa com a certificação. Antigamente, a coisa terminava com a certificação ou com a qualificação. Para mim, né, hoje a coisa começa. Então, faz muito sentido isso que a gente vem fazendo, que é entregar valor, entregar a forma como a gente pensa, né? A forma como o Marcos pensa sobre NR13, a forma como o Ramiro pensa sobre ensaios não destrutivos. Isso é personalíssimo. Eventualmente aqui a gente vai conseguir explicar a coisa de uma forma muito inteligível. Outras horas a gente vai ter que se aprimorar e vai ter que falar para outros grupos e tudo mais. E a gente está aqui se reinventando o tempo inteiro. Para quê?
para pegar uma coisa que a gente dominou e todo dia a gente vem se especializando cada vez mais. Então, o cara que está zerado nesse conceito, ele hoje pode ter uma formação continuada. Ele pode continuar conversando com todo mundo, com a rede de trabalho toda, e ele não vai ficar escravo de uma certificação e sendo exigido como era no passado. Ah, você é certificado? Não, então você é capaz de fazer, faz e quer o resultado. E se der problema, ferrou. O cara vai ter que pagar o preço. Hoje a gente não precisa passar por isso. Por essa razão que a nossa entrega aí, ela atinge tanta gente, né? Eu acho que isso que faz muito sentido. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui, né? Não dá muito para a gente fugir desse contexto que a gente está agora, de isolamento social, de quarentena e tudo mais. O profissional de ensaios não destrutivos, assim como outros tipos de profissionais, a gente não tem essa licença de ficar isolado. Se a gente precisa executar um ensaio, não importa, a gente vai ter que ir lá em algum momento e executar o ensaio. Então, por conta de situações como essa, hoje a gente está passando, infelizmente, por isso, por conta do corona, e não estamos livres de passar por outros problemas desse no futuro, Sim. Mas agora a gente está aprendendo a lidar com isso. Então, a engenharia e as pessoas que escrevem as normas, com certeza já estão pensando em formas de contornar esse tipo de situação. Então, isso daí também é algo que nós aqui já estamos pensando. Sim. E a gente precisa também dividir. A gente não pode deixar que o cara que não tem conhecimento algum entre para ser certificado. Daqui a pouco as coisas mudam todas. Então, na engenharia, isso a gente já vê na aviação, mas na indústria como um todo, já estão procurando novos materiais. Isso sempre existiu, a pesquisa de materiais. Sim. Mas na parte de normatização, também existem o que vai ser reescrito agora a partir disso. Agora, uma coisa que não vai mudar se há a necessidade de inspecionar alguém, um profissional como você, como eu, vai ter que ir lá e, munido da sabedoria da técnica, vai ter que ir lá executar. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então, o contexto muda, mas a coisa em si, no caso do Engie, não vai mudar. Então, isso daí é um recado também que eu queria aproveitar a tua audiência para poder deixar, porque é algo que a gente precisa dividir, trabalhar, conversar com todo mundo o tempo todo. Com certeza, com certeza. Mas foram sábias aí as suas palavras, eu também concordo. E, Ramiro, só para antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses ensaios mais simples, né? Vamos falar desses 3 ensaios, né, que a gente falou sobre qualificação, que são os ensaios básicos aí para quem está começando na NR13. Fala um pouquinho sobre líquido penetrante, sobre medição de espessura, né, que é algo que você conhece também, e sobre o visual. O visual você até falou, mas vamos repassar esses 3 ensaios aí. Vamos sim. Então, eu vou começar pelo visual, porque vou avançando no nível de complexidade que é justamente a timeline ali dos ensaios, né? Certo. O ensaio visual é aquele ensaio que você começa sem recurso nenhum. Ele é um ensaio que ele está ligado diretamente com um dos nossos 5 sentidos, né, que é a visão. Então, o que é um ensaio visual? É eu examinar uma peça com o meu próprio olho. Basicamente começa assim, né? Quem são os grandes ensaiadores, né, visuais aí que a gente tem são os médicos, né? Quando a gente vai ter uma consulta médica, ele está ali, ele olha a gente, ele olha se a gente está abatido, né? Manda a gente mostrar a língua, ele olha, né? Então, eles são grandes ensaiadores visuais. Na indústria, né, partindo aqui para a nossa realidade, a gente vai, né, munido aí de alguns instrumentos básicos de inspeção, que vão de lupa, lanterna, até chegar num videoscópio, né, que é um ensaio visual remoto, que é quando a gente vê, por exemplo, um compartimento, uma cavidade. Um vaso de pressão na parte interna, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer uso de instrumentos
que não podem exceder o aumento de 10 vezes, né? Isso é uma característica interessante do ensaio visual. Eu não posso aumentar, fazer um fator de aumento de mais do que 10 vezes, independente do instrumento. E aí, as dificuldades que eu tenho basicamente são de acesso e limpeza. Acesso, né, a área para eu acessar, seja com o meu olho, ou com uma lupa, ou com um videoscópio, e limpeza, que, né, se a gente vai examinar uma coisa de forma visual, aquilo ali tem que estar no nível de limpeza extraordinário, tem que estar muito bem limpo. Então, a gente precisa zelar por essa questão. Tudo isso pode encarecer, pode sair do custo zero, que é eu chegar lá, a coisa está aqui na minha mão, eu vou e examino, até a necessidade de comprar um videoscópio que pode custar aí algumas dezenas de milhares de reais, um videoscópio muito sofisticado. Tá? Sobre o visual, antes de você partir para o próximo, o cara tem que ser muito observador também, né? Eu costumo falar isso para os inspetores, para o pessoal que trabalha comigo, porque às vezes o cara fica tão preocupado em ver a qualidade da solda, né? E aí tem uma chapa lá que está amassada, olha só, que já teve seu escoamento, quer dizer, já teve um problema muito mais sério, talvez, do que um pequeno poro, né? Mecanicamente falando, e o cara não observa. Então, assim, quando vai fazer uma inspeção visual, o cara tem que ser observador. Ele tem que olhar primeiro macroscopicamente, né, que é o macro, depois o micro. Vamos falar assim, apesar de não ser micro, né, olhar o contexto geral, tá ok, tá, não tem amassado, não tem corrosão generalizada, nada. Agora eu vou olhar o mais próximo de mim. É mais ou menos isso, né, Ramiro? Sim, e assim, a analogia que eu costumo fazer é o seguinte: quando tem lá um helicóptero, um avião, procurando um cara que está perdido no mar, né? Isso daí é um Deus nos acuda, né? Se o cara está procurando um pontinho no oceano, às vezes ele tem que voar abaixo, às vezes ele tem que sei lá, utilizar ali um canhão de luz ali para poder focalizar. E, ao mesmo tempo, ele está vendo, de repente, a maré batendo muito. Então, tem uma coisa muito grande contrastando com outra muito pequena. De forma geral, em todos os ensaios, a gente tem uma analogia com esse tipo de situação. Quando a gente está procurando algo pequeno e está procurando algo grande, a gente precisa... É como se a gente tivesse que ligar uma chavezinha no nosso cérebro dizendo, eu estou procurando isso e estou procurando aquilo. Estou procurando algo muito pequeno e algo muito grande. Todos os ensaios têm isso. Então, esse tipo de recado que você está dando e eu assino embaixo é muito importante, porque, de fato, às vezes o cara vai procurar uma cabeça de alfinete e não encontra um amassado de metros, né? Não consegue ver, não está procurando isso. Realmente. É interessante, isso precisa ser treinado, tá? Isso mais importante do que o que você falou, que ao citar isso, a pessoa, opa, caramba, isso chamou minha atenção. Mas mais importante é treinar esse tipo de coisa. Treinar esse tipo de coisa. Que é muito comum até para profissionais com muita experiência. Estou procurando... a partir do momento que eu vi um problema muito grande, eu paro de procurar o pequeno, e aí, de repente, se aquele problema muito grande ele pode ser resolvido, ele resolve e o pequeno ficou, né, porque ele já parou de procurar, e o contrário também. Então, você cria uma porção de situações que o próprio cérebro engana a gente. Então, você viu uma coisa, procurou, resolveu e esqueceu de procurar outra. Exatamente. Isso precisa ser treinado, é treinamento. Exatamente, o treinamento é muito importante para isso, né? Justamente. Bem, ficou dado o recado aí para o visual, né? E o líquido penetrante, qual que vai ser agora? O líquido penetrante ou medição de espessura? Exatamente. Na sequência aí, o visual eu falei de facilidade e falei de custo, né? Ele pode ir do custo zero até o custo muito alto. O líquido penetrante ele também está entre os ensaios mais baratos, né? Então, por isso que ele é muito empregado. Ele é um ensaio que
as pessoas em geral não gostam de fazer porque ele suja muito, mas ele é um ensaio muito barato. E o princípio físico que ele utiliza, que é o princípio da capilaridade, ele é muito versátil para certos tipos de problema que a gente está muito acostumado a encontrar. A trinca, a corrosão. E para fazer o ensaio por líquido penetrante, eu também preciso estar com uma superfície muito limpa, porque eu vou utilizar o líquido para poder penetrar numa descontinuidade. Então, essa superfície tem que estar limpa. Essa forma de limpeza, ela é uma limpeza especializada, eu não posso limpar de qualquer jeito. Uma coisa que é muito comum na indústria, o cara quer remover uma camada fina de corrosão para fazer o líquido penetrante. O cara vai lá com uma lixa, não pode para fazer líquido penetrante, não pode. Descaracteriza, né? Exatamente. O que acontece é que se você fizer um lixamento, uma remoção mecânica, o próprio resíduo da remoção mecânica ele pode mascarar uma descontinuidade. Ele cai dentro da descontinuidade e impede que o líquido penetrante atue, e aí a gente não consegue executar o ensaio. Então, o líquido penetrante ele é um líquido que usa o princípio da capilaridade, ele é um líquido especial que ele entra numa descontinuidade independente da ação da gravidade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo numa chapa na posição aqui do tampo da minha mesa, ok, o líquido entra na descontinuidade pela ação da capilaridade, não da gravidade, correto? Não da gravidade, é da capilaridade. Se tiver de ponta cabeça, a mesma coisa, né? Vai penetrar também. Se tiver sobre cabeça, a mesma coisa. O líquido e ele vai entrar na descontinuidade. Por quê? Porque a gravidade está puxando ele para baixo, mas o princípio da capilaridade vai fazer ele andar para cima. Então, é esse princípio. O líquido precisa desse princípio da capilaridade. Precisa ser um líquido especial. Tá? Então, basicamente, limpeza e o emprego do líquido correto, do líquido penetrante correto. É claro que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas tem tempo, tem tamanhos de descontinuidade de acordo com a marcação que fica, tem tudo isso, né? Mas nós não vamos entrar muito aqui, né? Não, a gente, na verdade, nem seria possível. Na verdade, o líquido penetrante ele é um ensaio ele é muito simples, mas existem algumas dezenas de combinações possíveis para a gente entregar uma técnica de líquido penetrante. Seja no tipo do líquido, no método de remoção, então tem uma porção de coisas. O princípio é simples, mas a forma de emprego envolve uma série de combinações. Então, esse aí é o líquido penetrante. Isso daí é o chamamento aí para o líquido penetrante. Exatamente. Medição de espessura. Agora, medição de espessura. Então, medição de espessura é interessante. A medição de espessura por ultrassom, ela é uma subespecialidade do ultrassom. Então, por exemplo, o profissional que ele vai fazer um curso de medição de espessura, esse curso ele não tem a mesma duração do que um curso de ultrassom completo, né? Porque o curso de ultrassom completo ele é usado para a gente procurar descontinuidades desde a superfície até o volume todo do material. A medição de espessura, ela é uma forma direta da gente obter uma resposta. Então, eu vou encostar a sonda e vou obter o valor da medição de espessura. Onde que está o nível de especialização para medir a espessura? O que ajuda muito é saber um pouco da física, saber um pouquinho de onda, saber o porquê que uma onda ultrassônica se propaga no material, né, velocidade. No material sólido. Exatamente. Velocidade, as características do próprio material e também as questões geométricas que envolvem eu conseguir a melhor informação. O retorno do som. O retorno do som. Exatamente. Na verdade, a medição de espessura eu obtenho um valor numérico como resposta do meu ensaio. O ultrassom convencional eu faço uma interpretação de sinal, por isso ele é mais demorado. Ele é via interpretação de sinal. Ele é interpretativo, ele é comparativo e interpretativo. A medição de espessura ela é só comparativa. Então, o que eu preciso saber? Fala, pô, meu Ramiro, mas é muito fácil. Nem tanto. Por quê?
porque eu preciso superar as questões geométricas. Às vezes, uma peça que ela parece que tem as faces paralelas, pode não ser, eu posso ter perda de sinal. Às vezes, eu posso ter uma corrosão na parede oposta e ter perda de sinal. Certo. Então, o ultrassom, uma coisa que eu também quero deixar aqui, que pouca gente fala, é o ultrassom você consegue resposta obtendo o sinal, mas também consegue resposta quando o sinal não vem. Quando o sinal não vem, aquilo ali tem uma informação também, né? Na verdade, a ausência de informação também já é uma interpretativa, né? Exatamente. E é isso que, por exemplo, né, o exemplo clássico, o profissional bem formado, ele sabe disso, ele domina isso. Se faltou uma informação, se não veio o sinal, ele pensa em algumas possibilidades. O profissional que não continuou, ele não tem informação naquilo, ele não tem sinal e o ensaio deu errado, o aparelho está com defeito. Ele procura logo uma situação para colocar a culpa da não informação. Mas isso até a granulometria do aço tem a ver, né? Às vezes o aço está com um grão muito grosseiro e não dá o sinal de retorno por causa disso. E uma escolha errada de cabeçote. Uma escolha errada de megahertz e tudo mais, né? Exatamente. Escolheu errado, não vai ter informação e não tem informação. O ultrassom, eu costumo dizer que ele é uma conversa, né? Se eu parar de falar aqui, acabou a live, né? Acabou o bate-papo, não tem mais bate-papo. Enquanto eu falo, você ouve, você fala, eu ouço, a gente está batendo papo. Mas se parar de falar, mas tem uma informação. Se você não tiver uma pergunta e eu ficar calado, você já sabe, opa, o Ramiro acho que não sabe essa e tal. Então, a ausência de dá uma interpretação também. Tem interpretação para ausência de informação. Puta, cara, que exemplo fantástico. É isso aí, é isso aí. Pô, Ramiro, eu acho que, nossa, esse bate-papo foi muito bom, cara. Muito bom porque a gente falou sobre os 3 ensaios principais, falamos sobre o Ed Cut, né, que é um ensaio que você é apaixonado, que eu percebi, que você gosta muito. Sim. E que, assim, é bom para que as pessoas, os engenheiros, os profissionais habilitados que estão aqui dentro da minha comunidade, que eles possam, então, entender, né, um pouco mais sobre isso. É claro que é difícil o cara ir do zero a especialista em ensaios não destrutivos, né? Com estalar de dedos é bem impossível mesmo. O cara tem que realmente desprender de tempo, estudar, avaliar, fazer as avaliações e tudo mais, né? Mas eu queria deixar um recado aqui, né, para todo mundo que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir ainda, que a pessoa, assim, ó, ela tem que começar, né? Todo caminho começa com o primeiro passo. Não existe jeito, né, de você ir, sei lá, do Rio de Janeiro até Lagoa Santa, né, sem você andar o primeiro quilômetro, né? É sempre assim. E eu costumo dizer que se você estiver viajando à noite, né, eu li isso num livro, eu achei muito interessante, quando você está viajando à noite, você só consegue iluminar parte da estrada, você não consegue iluminar do Rio de Janeiro até Lagoa Santa. Você consegue iluminar, assim, sei lá, 200 metros. E depois mais 200 metros, depois mais 200 metros e assim por diante. E é mais ou menos isso, né, que eu costumo falar para os meus alunos, para quem me segue, né, no canal do YouTube, ou que está lá na comunidade NR13, né, do Telegram. O pessoal... Eu também estou lá com você. Ah, você está lá. Ah, bacana. Então, cara, você vê como que é. Às vezes as pessoas entram lá e têm dúvidas simples. Mas o que eu faço? Cara, eu tento ajudar todo mundo, porque eu acredito que tudo começa com o primeiro passo. E se o cara tiver a capacidade, tiver a vontade de dar o primeiro passo, então eu vou estender a minha mão, né, para o cara, para que eu consiga dar o meu melhor ajudando ele. Eu acho que todo mundo devia fazer isso e com certeza o mundo seria muito melhor, né? Hoje eu vejo, por exemplo, eu pertenço a vários grupos e eu vejo pessoas que talvez não pensam dessa forma, né? De talvez ajudar alguém que está começando, ou que, pô, eu quero saber o que é NR13, né? Hoje mesmo tinha uma pessoa lá no grupo que falou, cara, o que é NR13, né? E está num grupo de 700 pessoas lá, onde a maioria são engenheiros, já são profissionais habilitados, já entendem do assunto, né? E eu falei para ele, cara, a NR13 é isso, é uma norma trabalhista,
Ó, eu vou colocar aqui a norma para você, para que você também tenha acesso, né? Então, para mim, cara, é uma satisfação poder ajudar. Eu acredito que você pensa igual, né? Certamente, Marcos. Na verdade, até diferente do que eu costumo fazer, eu discorro, às vezes, de forma muito longa sobre coisas que, em geral, as pessoas vão falando em pílulas. Para mim, acho que para mim, hoje, o que... antigamente, a coisa terminava na qualificação e na certificação. Hoje, a coisa começa na qualificação e na certificação. Ninguém precisa ficar desqualificado, né, ou sem qualificação ou sem certificação a trabalhar. A vantagem que a gente tem de poder falar para muita gente é que a gente pode falar todo dia, várias vezes ao dia, com muita gente, aprender tudo, tirar dúvida, aprender de mais de uma fonte. Então, promover esses encontros, né, de muitos profissionais e ajudá-los também, porque, de certa forma, a gente ainda está preso, né, a antigos costumes, né, que são... eu valorizo muito o antigo. Tá? A tecnologia ela é muito boa, mas, né, igual os livros novos, né? Os livros novos são muito bons, mas os clássicos nunca pararam de vender, né? Os clássicos continuam aí. Então, os antigos costumes regem, né? É como se fosse o moldador do caráter profissional nosso. Mas hoje a gente tem as ferramentas extraordinárias, como essa aqui, né? Como os equipamentos diversos aí com tecnologia muito top, para poder trabalhar, e tem a ferramenta de poder falar para muita gente, né? Não sabemos ainda quantas pessoas irão nos ouvir desse bate-papo, mas certamente isso que a gente está conversando vai valer para muita gente. Então, exatamente. A nossa experiência, ao invés da gente tentar entregá-la de forma estratificada, né, e acabou, não, a gente vai entregar em tempo real, né? Exatamente, e vai exatamente. Antecipar para os profissionais alguma coisa que a gente já foi penalizado no passado, né? A gente já apanhou para aprender, a gente já, de repente, sofreu um processo mais tortuoso para se qualificar e para certificar. Hoje a gente vai ser facilitadores, né? Exatamente, é isso que eu penso também. Cara, ó, muito obrigado. Obrigado de coração, tá? Por esse bate-papo. Esse bate-papo com o especialista, eu acho que é um produto, né, que eu desenvolvi aí já há algum tempo. Eu estou fazendo ele com alguns especialistas e tem dado muito resultado, porque o pessoal gosta muito disso, né? Eles gostam desse bate-papo, porque assim, mas bate-papo, pô, não ensinou nada, né, de ensaio. Só que, pô, só os insights que a gente deu aqui na cabeça dos caras, né, de quem vai ouvir isso, já valeu muito a pena. O cara, pelo menos hoje, ele sabe, né, qual é o caminho que ele precisa percorrer aí para começar, né? Então, isso com certeza vale muito a pena. Ô, Ramiro, eu queria te agradecer, cara, de coração, tá? Nós vamos finalizar aqui, então, o nosso bate-papo. E quem sabe mais para frente a gente não pode conversar de novo, né? Aí você entra talvez em mais alguns detalhes, né? A gente pode fazer algum outro projeto junto aí. E eu acho que tanto o pessoal que me segue quanto o pessoal que segue você também deve gostar muito disso. Então, esse material, depois de editado, eu vou passar para você, para que você coloque também no seu YouTube, né? No seu canal do YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo o seu canal do YouTube para que o pessoal possa também acessar. E eu acho que essa troca de ideias aí, esse bate-papo técnico foi muito gratificante. Muito obrigado, viu, de coração, tá? Eu que agradeço, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aí para você, um grande abraço para o teu público aí. Uma coisa que a gente não combinou e eu queria colocar aqui à tua disposição. Também por força de quarentena, eu comecei a gravar um masterclass de ensaios não destrutivos. É como se fosse não é um bate-papo, mas é um monólogo meu, onde eu vou falar as coisas que, na minha opinião, né, na minha opinião profissional, eu penso que todos os profissionais que vão ter contato com o ensaio não destrutivo precisam saber. E eu queria deixar à tua disposição para você distribuir para os teus alunos também quando esse material sair. Ótimo, ótimo, perfeito. Pode deixar. Deixa comigo que vai ser o maior prazer, beleza? Forte abraço então, beleza. Viu, Ramiro? Fica com Deus aí, hein? Um grande abraço aí, Marcão. Tchau, ótimo, tchau, tchau.